Bom dia, professora. Bom dia, Enzo. Tudo bem? Tudo? Já vi seu trabalho, já avaliei, tá bom? Ficou bom? Eu não sei não. Sim, era aquilo mesmo que eu queria, tá? Tá certo. Certíssimo. Cada um faz conforme sabe fazer. É óbvio que tal quando envolve desenho, só quem desenha que faz. E aí, se você olha quem desenha muito e fala, puxa, o meu ficou ruim, é mentira, porque quando eu pedi o trabalho, eu não pedi um desenho, né? O desenho para quem sabe realmente fazer. Quem não sabe vai fazer a carinha que inventar, a forma que fizer, não tem problema. Bom dia. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, tia. Sim. Bom dia, Valdeciro. Bom dia, Mateuzinho, tudo bem? Vamos lá, vamos ver quem está chegando. Maria Eduarda, Luiz Felipe, Pedro. João Miguel, Pedro Barros. Oi, professora. Olá, tudo bem, Luiz Felipe? Bom, a sala está se enchendo e falta gente ainda. Mas o pessoal está chegando, eu acho isso muito legal, que é gostoso trabalhar com gente que participa. Então, entrem, falem, tá? O Gustavo Fonseca está aí também, né, Gustavo? E Pedro Cardoso. Pedro, você está na escola, Pedro Cardoso? Está assistindo daí? Acho que você não deve ter som, voz, né? Professora, Aqui. Bom dia. ele disse sim. Então tá. Bom dia para você, então, Gustavo, com 2 T's aí. E o Pedro, que está aqui também, Cardoso. Fico feliz quando vejo todos vocês aqui. Pedro Cardoso, já recebi seu trabalho, tá bom? Ficou, aliás, ficou bem bonitinho. Ainda não li, tá? Só vi que chegou para mim. É muito bom. Pessoal, de vocês todos no e-mail, eu vou corrigir hoje, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Eu quero que vocês hoje me corrijam se estiver errado, tá, Enzo? Dá uma força aí agora. Eu tô aqui, ó. Nós trabalhamos, estamos falando agora em gramática, tá? Lá no livro de gramática, a gente trabalhou o grau do adjetivo, né? E nós conseguimos terminar a página 125. Encerramos esse assunto na gramática. Então, nós vamos dar sequência nesse assunto para que haja uma fixação maior do que é o adjetivo, como que ele se classifica, como ele faz, etc., lá no livro Trilhas, tá? No Trilhas, módulo 2. Trilha, módulo 2, página 46. Trilhas, módulo 2, página 46. E depois eu vou dar uma tarefinha de produção. Peraí, professora, eu vou lá pegar. Vai pegar que depois eu vou explicar por quê. Nossa, que vontade de espirrar que eu tô. Meu Deus. Cheguei. Chegou? Então aí, pessoal, me responda aí com positivo, com quem tá sem som, quem tá com som com ok. Todo mundo com o livro Trilhas aí? Sim. 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 Ok. Sim. Ok, João Miguel. Tá, o restante posso considerar como o livro Trilhas da Mão? Página o quê, professora? Que página? 47. Módulo 2. Ah. Módulo 2, página 47.
Ok? Tudo certo? Então, vamos lá. Bom, a gente já sabe, viu quase tudo o que era possível para este ano sobre adjetivo. Adjetivo é a característica, adjetivo ele varia em gênero e número quando, às vezes, né, acompanhando o substantivo. O adjetivo também aumenta, tem o grau superlativo, relativo, né, que a gente viu, e o grau absoluto. Nós vimos o relativo e o superlativo. Então, nós estudamos um pouquinho lá na gramática. Agora, aqui no Trilhas, na parte gramatical dele, nós vamos ver a confirmação de tudo isso. Quer dizer, o Trilhas também traz esse assunto, só que ele traz... a gente vê um e vê o outro, porque tudo num só, tudo no outro só, fica difícil. Então, a gente vê tudo de um, tudo do outro e leva as matérias juntas, tá? Por isso que, às vezes, a professora tem que pular página. Porque, às vezes, o assunto que eu estou vendo lá no Gramática de capa azul... É azul? Eu nem sei se é azul, capa de vocês. No Gramática de capa azul. Lá, quando a gente está lá no Gramática de capa azul, não a diferença das páginas lá tem na sequência, que eu estou seguindo aquela sequência. Eu comecei o livro lá e vou nele. Só que quando chega no Trilhas, as páginas às vezes estão alternadas. Por quê? Porque o Trilhas tem gramática e produção de texto junto, tá? Ele não é só gramática. Então, a gente se perde um pouquinho por isso, mas não se preocupem, eu vou e volto nesse livro, tá? Fiquem sossegados. Na hora de estudar, eu anoto as páginas para vocês, quando for acontecer provas, etc. Como a gente está fazendo só atividade, então tá dando para levar tranquilo, tá? Ó, então tá lá. Tem ali... Em nossa língua, existem algumas palavras que empregamos para modificar o substantivo. São essas palavras que você estudará nessa sessão. Leia a sinopse apresentada abaixo. Sinopse é um resumo, tá? Um resuminho rápido, bem curtinho. Gastão e a receita perfeita. O que será, então, que fala essa sinopse aí? O que será que é o livro do Gastão? Fala de quê? De que assunto será? Só pelo título, dá para saber? Pode falar, Matheus. Comida? Oi? Receita? Receita, muito bem. É necessário aguçar todos os sentidos e a imaginação para ler o livro Gastão e a Receita Perfeita e conhecer os sabores e aromas da selva amazônica, dos cheiros das ervas doces e aromáticos da floresta. O chupe de camarões, o enxicape, arroz com polo e muitos outros pratos com nomes exóticos e atraentes. Então, ali é a capa do livro Gastão e a Receita Perfeita, que foi a Ana Lavatelli que fez essa capa, publicado pela editora Escritinha 2015. Então, Ana Lavatelli que escreveu Gastão e a Receita Perfeita, com a tradução de Ravi Macário. Olha lá. Então, vai falar sobre pratos da Amazônia, lá da floresta, bem do meio da selva. Então, lá existem algumas plantas que não existem em todo lugar, existem algumas flores comestíveis, existem coisas que a gente não conhece, que são pratos típicos de lá e que você só encontra os produtos por lá também, porque não está no Brasil todo, não está no mundo todo, está só na floresta amazônica, né? Então, esse livrinho fala disso. Bom, como é que a gente tem, então, letra A? Como é que está representada a capa do livro aí? Como é que a Amazônia está representada na capa do livro? Olha lá. Com várias plantações. Isso. Muito bem. Isso mesmo. Com plantas, com flores, né? Flores, frutas. Frutos, árvores, né? Então, a gente vê aí que é bem legal, né? Quando a gente vê na televisão, alguém já conheceu a floresta pessoalmente? Alguém de vocês já foi até lá? Não? Eu também não, infelizmente. Mas
conheci pessoas que moraram lá, que vieram de lá, tive alunos que vieram de lá, e é bem interessante, né? Agora, quando a gente vê na televisão, é assustador, né? Se você se embrenhar lá no meio dela, né? E por todos os países que ela abrange ali, é assustador ver, né? Não só pelo Brasil aqui, mas quando você vê entrando pelos outros lugares também, né? É uma riqueza ecológica e, por outro lado, é muito assustador, né? Mas é o habitat natural de alguns animais e a gente tem que chega lá invadindo, então tem que ir com cuidado, ter um certo conhecimento, ir respeitando. Eu, particularmente, não vou, porque eu sou medrosa, não sirvo para aquilo. Só para ver de perto, assim, de longe, assim, quer dizer. Olhar e ver que é a floresta lá, mas eu não quero entrar no meio dela, não. Tenho muito medo. Sou medrosa. Né? Não tenho conhecimento para isso também, né? Então, toda vez que você vai para um lugar que você nunca foi, o ideal é você ter algum conhecimento, principalmente lugares assim, né? Que oferecem alguns perigos, riscos, e que você tem que saber o que é para poder desviar, enfrentar, como enfrentar, de que forma que eu devo agir, né? É bem assim. Bom, no título do livro é destacada uma característica da palavra receita. Qual é a característica da receita ali? Qual palavra indica característica? Perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Tá perfeita a resposta também, tá? Então, perfeita é a palavra que dá característica à receita, que é o que é a característica? Qual o nome que se dá na língua portuguesa, na gramática? Perfeita é o quê? O que a gente Uma vai estudar? característica. Oi, Enzo? Uma característica. Isso, essa característica na gramática se chama? Adjetivo. Perfeito, isso mesmo, adjetivo. Muito bem. Então, aí, a palavra perfeita é a característica de receita, e receita é o substantivo e perfeita é o adjetivo, tá? Aí, vocês têm: encontre e contorne no texto os adjetivos que se referem aos substantivos ervas e nomes, lá no texto. Então, vamos encontrar ervas e nomes lá. Já achei. Achou? Doces e aromáticas no ervas e Aham. exóticos e atraentes no nomes. Nomes exóticos e atraentes. Certíssimo. Então, é isso. Doces e aromáticos são as características aromáticas, são as características das ervas. Exóticos e atraentes são as características dos nomes, né? Então, circulem doces e aromáticas e circulem exóticos e atraentes. Ok? Circularam? Na letra D diz assim: agora assinale a alternativa correta quanto à função dessas palavras. Essas palavras servem para indicar uma ação praticada por um ser, dar nome a seres ou objetos, ou atribuir características a um substantivo. Pode responder, Matheus Hidalgo. Primeira. Não, ela não indica uma ação. Professor, Ação. pode responder? Pode, Enzo. Atribuir característica em um substantivo. Isso, certíssimo. É isso mesmo, Enzo. Tá? Então, pessoal, a função dessas palavras aí dá características. Então, o papel dela ali é isso, é o adjetivo. O adjetivo é o quê? Característica. Então, pela lógica já se responde, tá? A característica chama-se adjetivo. O nome das coisas é o substantivo. A característica que esses nomes recebem é o adjetivo. Então, por exemplo, Enzo inteligente. Enzo é o nome, é o substantivo próprio que dá nome ao Enzo, certo? E inteligente é a característica do Enzo. Entenderam? Ó, vocês ficam mudinhos, não põem o rostinho para eu ver.
eu estou considerando que vocês estão entendendo. A aula está sendo dada, vai ficar gravada e eu quero saber que vocês depois entenderam. Porque eu fico muito brava quando falo assim, vai dar isso, vai retomar isso ano que vem, aí fala assim, nunca vi isso. Lógico, na hora que a professora está falando, está dormindo, não está participando, porque quem está participando, e são sempre os mesmos, sempre sabem as respostas. Estou estranhando a Alanis não está aparecendo hoje, Alanis? Que houve? Está sem som ou está com som? É que hoje eu não deu tempo de me arrumar, daí eu tô meio dormindo ainda. Mas fica ligada aí, tá bom? Pode falar sem aparecer, tá bom? Bom, então vamos lá. Olha lá embaixo que está escrito no retângulo amarelinho, tá, Mateuzinho? Vê lá, Mateus Hidalgo, o que está lendo escrito lá. Olha lá. Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza, aos defeitos, ao tamanho ou aos jeitos de ser. Me lembro sempre falo isso, quando eu estava na escola, ainda na primeira fase do fundamental, lá do primeiro ao quinto, a minha professora falava assim, adjetivo é qualidade. Parece que eu estou vendo ela falar, ouvindo a voz dela. Olha quantos anos isso faz, né? Foi lá quando Cabral chegou ao Brasil, né? Então, lá atrás. E aí, ela dizia isso, e eu sempre relacionava a qualidade com coisa positiva. Então, qualidade é só coisa boa, bonito, inteligente, esperto. Não, na verdade, eu que entendi assim. Mas não era isso que ela queria dizer. Qualidade pode ser negativa também. Triste, velho, abandonado, tá? Rasgado, estragado. Então, tudo isso também é característica. Então, o adjetivo é a característica. Ele qualifica positiva ou negativamente, tá? Porque o adjetivo é característica, tá? Então, vamos lembrar disso. Ele dá aparência, da característica aparência, beleza, os defeitos, altura, tá? Ao jeito de ser. Número 2. Agora leia 2 manchetes. Aprenda a melhor receita de bolo de chocolate. Em Belém, cantigas de roda inspiram contação de histórias infantis. Veja aí que está grifado de chocolate, de roda, de histórias. Tá? As expressões em destaque nas manchetes acima se referem a quais substantivo? De chocolate se refere a quê? Está completando o sentido do quê? Pode falar, Matheus. Bolo. Bolo, o Theo falou. Concorda, Matheus? Bolo. Então tá. Então o bolo tem a característica de ser de chocolate. Tá? E de roda se refere a quê? Cantigas. Antigas? Cantigas, isso mesmo. O Gustavo já respondeu. Quem mais? O Enzo? O João Miguel? Quem respondeu? Eu. Ah, o João Miguel. Então, olha só. Cantigas de roda. Então, de roda se refere a cantigas. Está caracterizando cantigas. E depois, de história se refere a Contação. 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 A contação de histórias. Então, ele está caracterizando contação. Tá? Então, vamos ver. Ficou de chocolate para bolo, de roda para cantigas e de histórias para contação. Então, qual é a função dessas expressões que estão grifadas aí? Qual o papel delas aí? Quando elas aparecem do lado desses substantivos, o que elas estão fazendo? Dando Característica. isso, dando características. Elas são adjetivos. Mas tem um de junto. Então, Bom, a letra B, a função é dar característica, né? Dar característica. Até aí, tudo bem. Quem dá característica?
é um adjetivo, não é? O adjetivo dá característica ao substantivo. Agora vamos além disso. Além do adjetivo, existem conjuntos, preste atenção nisso. Existem conjuntos de 2 ou mais palavras que também têm a função de caracterizar o substantivo. Será que não é só o adjetivo que caracteriza? Vamos lá. Esse conjunto de palavras que desempenha o papel de um único adjetivo é chamado locução adjetiva. Atenção, agora eu vou parar um pouquinho do livro e vou falar com vocês. As classes de palavras, que a gente sabe que são 10, que desde o início do ano eu falei quais eram, e a gente começa pelo substantivo, estuda adjetivo, artigo, numeral, que a gente já vai ver o numeral daqui a alguns dias. Essas classes de palavras que trabalham juntas e que a gente fala o tempo todo, só que a gente não fica pensando, né? Agora eu vou falar um substantivo com um adjetivo. Não, sai automático ao falar. Mas a estrutura da língua portuguesa, que é a gramática, que a gente vê como é que ela funciona, traz, então, essas explicações. Quando eu falo, ó, leiam lá, aprenda a melhor receita de bolo de chocolate. Aí, para eu poder caracterizar, eu precisei de mais de uma palavra. Eu precisei do de e o chocolate. Tá? Se eu dissesse bolo achocolatado, achocolatado seria o adjetivo. Mas eu falei bolo de chocolate. De chocolate é uma característica, mas não é um adjetivo. É a função de adjetivo e é igual ao adjetivo, só que se usa 2 palavras. E quando eu uso 2 palavras, o de chocolate se chama locução adjetiva. Então, o que é a locução adjetiva? É um adjetivo com 2 palavras para dizê-lo. Quando eu uso 2 palavras, é locução adjetiva. Tem a mesma função, é caracterizar também, mas chama locução. Oi? Vocês já responderam a D? Dar característica. Tá, é que eu não tinha escutado. Tudo bem. Então, gente, a locução adjetiva é isso. A locução adjetiva é igual ao adjetivo. Serve para caracterizar, tá? Ela caracteriza o substantivo, só que ela tem mais de uma palavra. Então, se eu disser... como eu disse aí, contação de histórias, tá? Eu estou dizendo que é de histórias, eu usei 2 palavras, locução adjetiva, tá? Cantigas de roda, usei 2 palavras, funciona como adjetivo chamado locução adjetiva, tá? Então, agora nós vamos ver que, às vezes, é possível transformar essa locução adjetiva num adjetivo, mas a função de locução é a mesma. Nós vamos encontrar muitas locuções adjetivas aí pelo nosso caminho e vamos usá-las também, tá? Só que a gente não fica pensando na classe gramatical que está usando, a gente só usa as palavras quando fala. Quando estamos estudando a estrutura da língua, aí sim nós vamos ver que o adjetivo e a locução adjetiva têm a mesma função, que é dar característica. A diferença é que um é uma palavra só e o outro mais de uma palavra, tá? Bom, então vamos lá. Em alguns casos, é possível substituir uma locução adjetiva por um adjetivo correspondente. Em alguns casos, às vezes, eu tenho uma locução que pode ser substituída por um adjetivo ou vice-versa. Então, observe a seguir alguns exemplos. Água da chuva. Então, essa água da chuva é a característica da água, certo? É a locução adjetiva, da água. Então, tem 2 palavras, locução. E eu posso transformar num adjetivo só. A água da chuva é a água pluvial. Pluvial, que vem da chuva. Fluvial, que vem do rio. Tá? Água do rio, água fluvial. Tá errado do rio? Não, os 2 estão certos. Do rio é locução adjetiva e
Fluvial é o adjetivo. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Enzo, tudo bem? Não, professora, tá tudo bom, tá tudo ok. João Miguel, beleza? Tudo certo. Ok, Alanis? Tá tudo certo. Então tá. Se alguém não entendeu, se manifeste. Se tiver só pelo chat, se manifeste também, tá? Tá. Ok. Então vamos lá. Período da noite. Da noite, locução adjetiva. Pode ficar só um adjetivo, período noturno. Os dois caracterizam, um é locução, o outro é adjetivo. Carne de boi, carne bovina. Os dois são corretos. Um é locução, o outro é adjetivo. Nas frases abaixo foram empregadas algumas locuções adjetivas. Substitua-as pelos adjetivos correspondentes. Mariana tinha um coração de anjo. Ela era capaz de dar o próprio casaco para proteger alguém do frio. Letra B. O calendário da escola foi entregue aos alunos. Letra C. Todas as aulas de educação física serão no período da manhã. Então, eu tenho 3 exercícios aí. Nos 3, eu tenho uma locução adjetiva caracterizando algum substantivo. Eu quero que se transforme essa locução adjetiva num adjetivo correspondente. Então, tentem fazer. Eu vou fazer a chamada enquanto isso, que nós já vamos falar sobre, tá? Passa, ixi, já está na hora. Passa muito rápido. Vou fazer a chamadinha. Tá? Professora, Oi. uma dúvida. Tem que escrever a frase inteira ou só tem que mudar a parte do coração de anjo? Pode ser só isso. Não precisa escrever a frase inteira. Pode só trocar, tá? Vamos economizar tempo, né? Vamos lá. A Alane está aí, a Ana Clara está aí, Bruna está aí, Presente. Clara Kembe também está aí. Eduarda também está aí. Enzo. Gabriel Souza, esse é o menininho que não entra, né? A Gabriela eu vi entrando, o Gustavo tá aí, o João Miguel, Lorena. Luísa. Tá ali. Maria Eduarda. Oi. Oi, tá ali. Quando eu te achei, você respondeu. Maria Luísa. Aqui. E Matheus Augusto. Ah, hoje ele não vai estar, ele falou. Matheus Hiroshi, tá aí. Murilo tá aí. Natália. Eu. Ok. Pedro Barros tá aí. Pedro Lucas tá aí. O Cardoso e o outro também tá? O Cardoso tá. O Cardoso tá, isso eu sei. A Sofia. Acho que hoje a Sofia não tá. O Theo. O Cardoso, só tá o Cardoso. O Cardoso. Só tá o Cardoso, né? Tá. Gustavo Cândido tá aí também. Graziele. Não vi a Graziele. Você marcou eu, professora? Ah, Theo, já tá com presença. Graziele. Luiz Felipe tá aí. E a Ana Laura. Eu já falei várias vezes, não sei se ela tá assistindo depois. Bom, enfim. Tá feita a chamada e tá na hora. Pessoal, eu vou dar uma tarefa de produção de texto para quarta-feira. Pode ser? Ou tá difícil? Pode ser? Produção de texto para quarta-feira. Dá para Eu ser? só tô esqueci de um negócio. Ah, Tem o período da manhã, ele tem um outro nome da manhã. Eu esqueci o nome, porque tem noturno e tem algum outro. Diurno.
Tá. Matinal. E de manhã é matutino. Matutino? É. Ah, tá. Achava que era diurno. Matutino, vespertino e noturno. Diurno Professora. significa de dia. Professora, Tá? vai ter tarefa? Eu vou deixar para passar amanhã, tá bom, gente? Hoje fica. Estudem isso aí, tá bom? Beijo. Professora, Ah, Tchau, professora. tchau. pra quando que é a tarefa dos quadrinhos? Os quadrinhos para quarta, para enviar, tá bom? Ok. Eu coloquei lá, para Tá. quarta, dia 22. Beijo. Tá. Tchau, gente. Tchau. Tchau, professora.